Efésios capítulo 4, a partir do verso de número 20. A palavra do Senhor diz assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos em Cristo, como também em Deus, em Cristo, vos perdoou. Vamos orar. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor esteja com a tua graça, com o teu Espírito, nos conduzindo no estudo da tua palavra. Sabemos que é boa, que a tua palavra ela é perfeita, ela cumpre o seu propósito e imploramos para que ela faça isso nas nossas vidas nessa noite. Ensina-nos e nos santifica para ti mesmo, em nome de Jesus. Amém. Querido, nosso maior objetivo hoje é analisar Efésios capítulo 4, verso 29. O texto diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Na versão que nós lemos anteriormente, diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que a ouvem. O sentido acaba sendo o mesmo. O grande objetivo é pensarmos, como esse mês estamos falando sobre temas referentes à família, a necessidade que nós temos dentro dos nossos lares de sermos instrumento de edificação e de bênção na vida uns dos outros. E uma das áreas que é mais importante para que possamos transmitir graça tem a ver com a comunicação, a forma com que nós convivemos com os outros, aquilo que nós entregamos aos outros através da nossa própria vida. Eu me lembro que havia um tempo atrás, eu cheguei a viver esse tempo, em que os filhos eram admoestados, em alguns momentos até mesmo ameaçados pelos seus pais, se eles falassem palavras inadequadas, ou mentissem, ou coisas que desonrassem os seus pais, ou os mais velhos. Hoje isso já não é tão comum assim. Hoje as crianças já têm dito muitas coisas que não devem, palavras que não são tão edificantes assim, gírias e coisas dessa natureza. E não são educadas, não são orientadas. E sem sombra de dúvida, isso demonstra como que o contexto que nós temos vivido, a linguagem oral, ela tem sido pouco cuidada, pouco tratada como se deveria.
até mesmo a partir da educação inicial. Você e eu precisamos entender que há uma necessidade de nós aprendermos a transmitir graça quando nós falamos alguma coisa para outras pessoas. Nesse texto de Efésios, o apóstolo Paulo está falando sobre a dinâmica da graça de Deus sobre a vida do seu povo. Ele mostra claramente que é única e exclusivamente pela graça de Deus que é possível que as pessoas estejam sendo salvas e vivendo como pessoas salvas. No capítulo 1, ele diz que a igreja é um povo abençoado por Deus, um Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo, que nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Cristo. No capítulo 1, ele diz também, no verso 13 e 14, que ele nos prometeu o seu Espírito Santo como penhor, como consequência da graça da salvação. Ele é um Deus que cuida de nós e nos salva para fazer parte de uma família, que ele nos identifica como família da fé, sendo ele o Pai. E ele nos reconcilia com ele, através de uma reconciliação que tem a ver com uma presença dele nas nossas vidas, que nos perdoa. E derruba aquela parede de inimizade que existia entre nós e Deus, que era o pecado. E esse Deus agora nos faz viver em intimidade com ele, não só individualmente. No capítulo 4 ele diz que nós vivemos em comunhão com ele e uns com os outros através do Espírito. E que devemos nos esforçar por preservar a unidade através do Espírito, para que haja vínculo da paz. Isso tudo é algo belíssimo que nós encontramos aqui no texto. A partir do verso de número 17, existe uma preocupação muito grande de Paulo em tratar de um grupo de membros da igreja. Capítulo 4, verso 17. Que eram crentes, que haviam conhecido Jesus, haviam sido educados em Cristo Jesus, como ele vai dizer logo na frente, mas que estavam vivendo como gentios. E a sua prática de vida não estava sendo correta, adequada. Então Paulo traz uma palavra de admoestação, de exortação, e também de encaminhamento. É como se ele estivesse pegando aqueles que estavam andando no lugar errado e dizendo para eles: olha, esse aqui é o caminho. Mas não é só apontando o caminho, mas é pegando na mão deles, num ato espiritual, e trazendo-os carinhosamente e ajudando-os a olhar para aquilo e caminhar naquele caminho de Deus. Você vê uma atitude pastoral extremamente graciosa que Paulo está tendo ali, na medida em que ele aprendeu exatamente como Deus fez assim com a sua própria vida. E no verso de número 29, ele vai tratar de um dos aspectos que se deteriora muito quando a vida cristã está meio deteriorada, que é a ausência da possibilidade do indivíduo transmitir graça. Se eu estou distante de Deus, no capítulo 4, verso 18, Paulo vai dizer que nós estamos alheios à vida com Deus. E quando isso acontece, o meu comportamento espiritual, ele não fica adequado. E, consequentemente, os meus relacionamentos também não ficam. E uma das primeiras coisas que se deteriora é a comunicação. Aquilo que a gente transmite ao outro. E a comunicação mais fácil que nós temos é a verbal. E aí ele vai nos mostrar, no verso de número 29, que existe um comportamento a ser aprendido ou reaprendido. O abandono de coisas que não são boas e a vivência da coisa que é boa. O abandono das palavras que apontam para algo estragado, para uma vivência de palavras que são boas, edificantes, glorificam a Deus e não entristecem o Espírito Santo de Deus. É sobre isso que o apóstolo Paulo vai nos falar. E a primeira coisa que ele nos mostra, pode ir caminhando, minha querida, um pouquinho mais. Isso.
é que nós devemos deixar a palavra torpe, suja. Mais ou menos essa ideia mesmo. Aquela linguagem que gera tristeza. Aquela linguagem que é demonstrada como se fosse uma expressão de ira incontida. E que por causa disso eu faço e falo aquilo que não devo, que não constrói. E que destrói não só aquele que está diretamente me ouvindo, mas aqueles que estão ao meu redor. Deixando a palavra torpe ou suja. Existem muitas advertências que nós encontramos na Escritura a respeito de termos cuidado com a nossa língua, com as nossas palavras. E dentro do nosso lar, queridos, é um dos lugares que nós mais corremos risco. É aquele lugar que a gente vive com uma certa liberdade, mas que nós corremos o risco de usar a liberdade de maneira inadequada. Nós achamos que as pessoas que estão dentro do lar, elas podem suportar qualquer uma das nossas atitudes, inclusive as inadequadas. E nos esquecemos que é exatamente dentro do lar onde nós devemos ter mais zelo, pois ali existem as pessoas mais importantes que Deus deu para conviver comigo. Dentro de casa nós estamos com a família. E essa família dada por Deus, elas são as pessoas mais importantes do meu relacionamento. E a Escritura vai nos mostrar claramente que devemos ter zelo com as minhas palavras. No livro de Provérbios, que é um livro que traz informações separadas, na maioria das vezes em versos separados, mais de 60 destes são advertências com referência à forma com que devemos falar. O próprio Senhor Jesus diz que nós devemos cuidar muito daquilo que nós falamos, porque nós vamos prestar conta de cada uma das nossas palavras. Nós encontramos isso em Mateus capítulo 12. Tiago, na sua carta, ele diz que a língua, e compara, é como um pequeno fogo que incendeia uma grande floresta. Tem a capacidade de destruir muito, destruir bastante. Eu sempre digo para as pessoas no aconselhamento que muitas vezes nós subestimamos o poder da palavra. Como ela pode edificar e como ela pode destruir. E como ela pode permanecer na mente e no coração durante muito tempo, mesmo depois de ter havido perdão. É alguma coisa que parece que marca, deixa uma certa cicatriz. Tiago também diz que a palavra é como se fosse o leme de um grande navio. Então, observe bem que a palavra é alguma coisa que nós precisamos ter cuidado. E principalmente dentro da nossa convivência familiar. Segundo o apóstolo Paulo, aqui nesse texto, nós não devemos falar nenhuma palavra corrupta, corrompida, ruim, que produz fruto ruim. Nós não devemos viver como gentios que têm o hábito de usar as palavras de maneira inadequada. Muito pelo contrário, aquele que tem uma nova vida em Cristo Jesus, ele também tem uma boca santificada. E eu não creio que Paulo esteja se referindo aqui só a palavrões ou obscenidades. Mas eu creio que ele está incluindo todo tipo de conversa que não produz fruto bom. E eu e você sabemos e conhecemos e já estivemos em muitas destas conversas que não produzem coisas boas. Note que a proibição do apóstolo Paulo no texto é uma proibição absoluta. Ele usa uma expressão de conotação absoluta. Ele diz, nenhuma palavra suja ou estragada. Nenhuma sequer. Isso significa que eu não posso
usar de fofoca, nada de sarcasmo, nada de crítica inadequada ou injusta, nada de grosserias, nada que possa desonrar o outro, mesmo que o outro não seja uma pessoa que dê a si mesmo a honra que lhe é devida. Nós precisamos entender o valor do outro, porque foi exatamente assim que o Senhor Jesus nos tratou. Eu me lembro como o Senhor Jesus trata aquela mulher prostituta que não honrava a si mesma. Mas o Senhor Jesus olhou para ela e a viu como uma pessoa que precisava de encontrar o arrependimento para que pudesse ser perdoada e, consequentemente, salva. Era uma pessoa que precisava de transformação e tinha valor como pessoa humana. Imagine como seria o mundo se nós vivêssemos dessa forma e contemplássemos uns aos outros na medida do valor que as pessoas têm, como o Senhor Jesus olha para cada pessoa e verifica o seu valor como criatura dele e não as despreza. Queridos, todas as nossas conversas inadequadas, elas são malignas e elas normalmente elas destroem a outra pessoa. Ela corrompe, corrói, maltrata, gera coisas ruins. Por isso, a linguagem que o apóstolo Paulo traz no texto é nenhuma palavra torpe. Não há possibilidade. De repente você pode dizer, mas nem um palavrãozinho? Nem uma coisiquinha? Porque hoje a gente convive com essas manifestações tão comuns. Elas se tornaram comuns. Vendo uma reportagem essa semana de uma senhora da televisão, uma que é condutora de jornal, uma âncora, e ela dizia, alguém disse para ela, você já disse palavrão? Ela disse não. Você não fala palavrão? Ela disse não. Eu aprendi a não falar. E eu não falo. Fala só um para mim. Só umzinho para mim. E disse, aquela que estava interpelando ela disse, não. Eu não falo. Mas porque ela se ambientou com aquilo. Ela resolveu que ela não faria aquilo. Pelo bem da profissão dela e sei lá, de convívio dela. Foi uma decisão, mas aquela não é uma mulher cristã. E eu fiquei imaginando, uma pessoa não cristã, ela pode, se ela quiser, se acostumar, e ela pode se policiar ao ponto de não desonrar uma outra pessoa através de uma palavra torpe. Eu fico imaginando, é provável que na mente dela deve ter passado algum desejo de falar. E eu sei que você e eu já tivemos desejos em alguns momentos de falar algumas grosserias e algumas coisas inadequadas para outras pessoas. Que fizeram coisas ruins com outros ou conosco mesmo. Mas a linguagem bíblica é que eu tenho que aprender que isso não edifica. E que eu tenho que aprender a não fazer isso. Eu fico imaginando como é possível estas coisas. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, diz que isso é possível na medida em que a concupiscência do meu coração caído é dominado pelo Espírito, porque existe uma luta entre o Espírito e a carne. Só que esse Espírito é o Espírito de Deus, e quem pode nos habilitar, queridos, a não usarmos a nossa boca para destruir, ou para dizer algo que não honre uma outra pessoa. Nós só vamos aprender isso na dependência, na convivência íntima com Deus, através do seu Espírito que habita em nós. O texto de Efésios diz que é exatamente assim que nós podemos, quando nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Que tipo de coisas ou palavras que nós podemos deixar de lado? Eu vou deixar só alguns exemplos. Tá?
Alguns deles, por exemplo, fofocar. Fofoca é uma coisa terrível, não é? E é uma das coisas que as pessoas acham engraçado, e para alguns não é uma questão de achar engraçado, elas acham prazeroso. A linguagem da fofoca é a linguagem do espalhar comentários e desfavoráveis sobre alguém. Não quer dizer que aqueles comentários não sejam verdadeiros. A fofoca por si só, ela se qualifica como sendo uma palavra torpe, porque ela é algo que destrói alguém. Ou seja, faz com que aquilo que é desfavorável fique mais desfavorável ainda. E nós não temos essa função. Nós não temos a função de piorar a circunstância de alguém que já tem uma situação agravada, comprometida. Você pode dizer, mas de repente é um comentário sobre alguém que tem prazer num pecado. Mas eu não quero que essa pessoa saiba que nós admiramos ou falamos dela por causa disso, para que ela se gabe. E a fofoca pode gerar isso, tanto negativamente quanto positivamente, no sentido de gerar motivação para as pessoas fazerem o que é errado. Já a difamação, que é uma coisa semelhante, é você dizer falsidades a respeito, ou distorções a respeito de alguma coisa ou de alguém que prejudica a sua reputação. E nós não podemos fazer isso. Isso também é palavra torpe. Nós não podemos caluniar ninguém ou atribuir a alguém desejos ou motivações erradas, mesmo sendo incapaz de ver o que existe no coração de uma pessoa. Eu não posso falar, eu não posso difamar. Mesmo não sabendo as intenções do coração dele, eu não posso supor que exista ali alguma intenção negativa ao ponto de alguém fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Calúnia é algo tão comum nos dias contemporâneos. É tão fácil isso, queridos. É tão fácil. Hoje, na televisão, a gente vê isso fácil. Na mídia, nós vemos isso fácil. Nós vemos isso nas redes sociais. As pessoas dizem ou falam coisas umas das outras que são difamações ou mentiras, que são distorções, com facilidade, para alcançar os seus próprios objetivos. Isso tudo é uma forma de palavra torpe. Até mesmo criticar. A crítica é fazer comentário negativo, que talvez também sejam verdadeiros, mas que não precisam ser ditos. Tem certas coisas que nós não precisamos dizer, ou não precisamos criticar. E aqui vai uma palavrinha muito especial aos pais. Cuidado com a crítica para com seus filhos. A crítica, ela pode ter uma conotação destrutiva. Ela pode ter uma conotação pejorativa, no sentido de trazer o outro para baixo, ou diminuir o outro. E às vezes, no afã de colocar a sua autoridade acima, você age de forma a criticar. Tenha muito cuidado com isso, pai. Isso não constrói. Existem muitas outras formas. Formas terríveis que são pecados nas nossas conversas. Essa conversa nociva que tenta destruir o outro, humilhar o outro, magoar o outro. E preste muita atenção, porque o Senhor Jesus diz que a boca fala do que está cheio, o coração. Então preencha o seu coração das coisas corretas, das motivações corretas, dos valores corretos a respeito do outro, para que você possa ter os seus lábios protegidos da palavra torpe. E isso tem a ver com vida moldada por Deus.
Vida que aprende todos os dias a ser humilde diante da verdade de Deus. Assim existe transformação. Sabe, queridos, cuidado, porque a língua não passa de um instrumento que revela o que está dentro do nosso coração. Na sequência, o que Paulo traz aí no texto é algo extremamente desafiador também. Ele diz que nós devemos falar palavras que edifiquem. Volta por favor. Vocês estão vendo com quem eles estão conversando? Não, né? É uma família. E até o cachorrinho dele está lá, ó, mordendo a orelha, piscando e usando a mídia. É claro que é um excesso, é um exagero, mas é mais ou menos assim. As pessoas, elas não estão falando palavras umas com as outras. E, consequentemente, elas não estão edificando. Hoje existe uma tendência ao silêncio. Mas através da rede social eu falo. Você já percebeu que as famílias estão cada vez menos se comunicando? Hoje os filhos falam muito mais com seus colegas do que com seus irmãos. Os cônjuges, em certa medida, falam muito mais com outras pessoas do que com seus próprios cônjuges. Isso por causa da rede social. E não adianta dizer que isso não é verdade, porque isso é verdade. Hoje, pais e filhos conversam pouco porque eles não têm tempo para conversar. E quando conversam com outros que não são membros das suas famílias. E isso é extremamente prejudicial. O texto bíblico não está dizendo para a gente deixar de conversar. Então, para a gente não errar, vamos parar de falar? Quem tinha esse tipo de atitude eram os monges trapistas do século XVII, que viviam dentro dos seus monastérios, e para eles não pecarem com as suas línguas, eles arrancavam as suas línguas. Eles faziam com que eles não tivessem condição de conversar com os demais, porque desse jeito, entendiam eles, não pecariam. Mas eles esqueceram que o que contamina é o que está lá dentro. E eles estavam errados. Então não é ficar calado que ajeita situações e abençoa um ao outro dentro do lar. Há uma necessidade de comunicação. Mas nós temos que falar palavras que edificam. Paulo, pode passar, fala do abandono de 4 pecados aí, não é? No texto. Ele fala que devemos abandonar a mentira, a ira, o roubo, a língua torpe. Depois, na sequência do texto, ele diz que devemos abandonar a malícia, a gritaria. São todas formas de linguagem, certo? De valorização, mas aqui nesse aspecto de desvalorização. O que Paulo está preocupado aqui é que para que esses cristãos estivessem estabelecendo novos hábitos radicais de uma vida cristã como discípulo de Cristo. Entre as orientações de Paulo, a que mais se destaca aqui tem a ver com a linguagem, tem a ver com a comunicação verbal. Ele diz não à palavra torpe, mas, em contrapartida, tem que ser uma palavra boa para edificação, se necessário. Essas são as palavras dele. E que transmita graça. Não existe outra forma em que nós possamos realmente trazer bênção para dentro do nosso lar, a não ser que estejamos vivendo harmoniosamente com Cristo e demonstrando Cristo dentro do nosso lar através de uma comunicação que transmita graça.
Queridos, muitos dos nossos lares estão desmoronando pela ausência de uma transmissão de graça através daquilo que nós temos recebido de Deus. Queridos, nós só damos, nós só retribuímos, nós só compartilhamos aquilo que temos. Nós não podemos dar aquilo que não temos. Nós não podemos compartilhar aquilo que não existe na nossa vida. A comunicação é uma expressão daquilo que eu sou. É uma expressão daquilo que acontece na minha vida. Paulo está tratando assim, e está nos levando a compreender que a comunicação verbal, ela precisa ser bem feita. As palavras, elas precisam ser bem pensadas, ao ponto de elas serem palavras boas. Mas ele diz que deve ser unicamente palavras boas. Somente. Nenhuma palavra torpe e unicamente palavra boa. Então, é o abandono completo de algo ruim, para o assimilar, o aceitar, comprometer-me e o expressar daquilo que transmite graça. Observem bem que essa é a dinâmica que a Escritura sempre vai nos trazer. Se você der uma olhada nos versos que nós lemos de Efésios, vocês vão perceber que Paulo diz, olha, não foi assim que vocês aprenderam a Cristo, viver como gentio. Porque quanto ao trato passado, vocês devem se despojar do velho homem, que se corrompe, e se renovar no seu novo entendimento, para que você possa ser revestido por algo novo, que tem a ver com a verdade de Deus. Observem que é o abandonar, para que você possa viver uma nova realidade. Nos versos anteriores, ele vai dizer, olha, ao invés de irar e pecar, resolva esse problema que está trazendo ira. Caso contrário, você vai dar lugar ao diabo. Olha, você está roubando, para de roubar e vai trabalhar. É sempre o abandono de algo ruim para que você possa viver algo novo. É o abandono das palavras ruins que você vivia e que falava sem pensar, sem se preocupar antes que Cristo estivesse na sua vida. Mas que agora, tendo Cristo e o Espírito na sua vida, tudo é controlado pelo Espírito, inclusive os seus lábios e a intenção dos seus lábios. E a intenção de um cristão transformado por Deus e dominado pelo Espírito é transmitir palavras que chegue ao coração do outro e edifique. Palavras boas edificam. Palavras sujas destroem. Palavras torpes corrompem. Palavras torpes mina a motivação do outro. A fala, irmãos, é uma das coisas mais belas que Deus nos deu. Extremamente maravilhoso. Deus nos deu esta capacidade. A capacidade é falar. E é um dom. Expressar. Uma pergunta que eu sempre tenho que fazer para mim é: as minhas palavras estão sendo realmente necessárias? Elas estão sendo ditas com um desejo sincero de um amor que intencionalmente deseja alcançar a necessidade do outro e suprir a necessidade do outro. Isso tem a ver com a valorização que eu dou para o outro. O que o membro da sua família está precisando ouvir de você? É você quem tem que dizer. É você quem tem que expressar. Seu esposo, sua esposa está necessitado de uma palavra de motivação? Não deixe os outros fazerem aquilo que você tem que fazer. Façam.
uma palavra de carinho, de consolo, de advertência, de uma estação, são todas palavras boas, inclusive a advertência. Tudo isso é palavra boa, porque ela alcança as necessidades do indivíduo. E quando elas suprem, elas fazem com que aquilo produza fruto, isso edifica. Queridos, nós não podemos nos abster da responsabilidade de convivermos uns com os outros e manifestarmos edificação para o outro através das nossas palavras. E aqui vai uma palavrinha pastoral aos amados irmãos, homens. Normalmente, homem é econômico nas palavras. É tão econômico um grupo de homens, ou alguns homens, que eles nem aquilo que precisa dizer, eles dizem. Nem aquilo que é necessário ser dito, é dito. E aí eles inventam um bocado de coisa. Eu não vou dizer nada porque fica chateado toda vez, eu vou dizer nada porque assim, não vou dizer nada porque eu nunca não sou compreendido, não vou dizer nada. Você tem que dizer. Mas você tem que gastar tempo pensando nas necessidades dos seus filhos, da sua esposa, das pessoas que convivem com você, e transmita a graça através das suas palavras. Até mesmo, queridos, a evangelização, ela tem que existir quando eu reconheço que existe alguém necessitado de ser salvo, porque está morrendo sem Cristo Jesus, e eu, por amor a essa pessoa e pela necessidade dela, eu digo as palavras da salvação. É por isso que a gente tem que se esmerar. Pense, você diz palavras, se não diz, comece a dizer, mas sempre traga algo construtivo. E pense sempre, será que as minhas palavras estão sendo construtivas? Elas estão construindo a pessoa que eu estou falando? Está incentivando ao invés de destruir ou jogar para baixo? As minhas palavras são necessárias? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Quando o texto diz que eu devo falar unicamente palavras boas para edificação, é porque elas trazem o benefício. E o benefício, aqui a palavra é charis, ela transmite graça. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 4, verso 6, ele diz que a nossa palavra, ele diz a vossa palavra, seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quando o texto diz agradável aqui, não significa que você tem que fazer alguém sempre se sentir bem. A ideia dessa expressão agradável no original é aquela palavra que encontra o lugar certo. Aquela que tem que ser dita naquele momento. Essa é a agradável, temperada pelo sal. Ela tem que ser dita, ela está no tempero certo. E eu sei que em alguns momentos o tempero certo, às vezes, tem a ver com um pouco mais de ênfase, às vezes tem a ver com um pouco menos de ênfase, às vezes tem a ver com palavras mais ríspidas, mas ela tem que ser temperada e dita, porque ela vai alcançar o seu objetivo. Ela tem um objetivo de não destruir. Por isso que é usado o sal, porque o sal não deixa que as coisas apodreçam. Então observem bem que isso é algo maravilhoso. Dr. John MacArthur, ele diz o seguinte num livro dele, que antes de nós falarmos qualquer coisa com alguém, faça 4 perguntas para si mesmo. Quais são essas perguntas? Primeira, qual é o meu motivo para falar?
Por que eu estou falando isso? Qual a minha razão para responder a essa pessoa? O que eu espero alcançar abrindo a minha boca? Ou seja, qual é a minha motivação para falar? A minha motivação é correta? Eu estou fazendo isso para ajudar? Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso para me colocar acima? Para humilhar? Eu preciso primeiro saber qual é o motivo das minhas palavras. Segunda coisa, qual é o impacto que as minhas palavras têm sobre essa pessoa? Ou terão sobre essa pessoa? Será que vai derrubar essa pessoa? Ou vai desenvolver essa pessoa? Pense um pouco. Terceiro, qual seria o impacto dessas palavras sobre a minha vida? Se essas palavras estivessem sendo ditas para mim, se coloque no lugar do outro que está ouvindo. E por último, Jesus falaria as palavras que você vai dizer. São boas as colocações do Dr. John MacArthur. E talvez se tivéssemos zelo e gastássemos um pouco de tempo analisando as nossas palavras, nós deixaríamos de falar tantas palavras que talvez poderiam ser consideradas torpes, destruidoras. Que tipo de palavras ou discurso nós devemos cultivar? Encorajamento? Palavras de verdade? Palavras que constroem confiança nos outros? Palavras que lembram os outros a sua identidade em Cristo Jesus? Palavras de louvor, de confiança que alguém deve ter, às vezes num momento de fracasso? Palavras de conforto para quem precisa, de simpatia, de instrução, de repreensão por causa do pecado, mas palavras boas. E essas palavras devem ser ditas com bondade, com compaixão e com perdão. Essas três coisas, queridos, bondade, compaixão e perdão, quando essas três coisas estão envoltas ou envolvem a nossa vida de comunhão, de relacionamento com o outro e a nossa comunicação, as coisas funcionam bem. O que seria essa bondade? A bondade, queridos, ela é uma ação. Ela é algo que eu faço. É algo ativo. Fazer algo favorável ao outro. Quando nós dizemos que Deus é bom, nós estamos falando do amor, da própria bondade, da sua misericórdia, da sua longanimidade, da sua paciência para conosco. É o ato dele vir ao nosso encontro, apesar de nós não merecermos nada. Então a bondade é aquele ato que vem em direção a, é favorável a. Nós aprendemos isso só com Cristo. Não temos como outra forma de aprender. Porque no mundo nós vamos ver que as coisas não são bem assim. Nós damos o que nós recebemos do outro. A iniciativa de dar sem que o outro possa me retribuir é algo que bloqueia bastante no mundo contemporâneo. Até mesmo nós temos dificuldade de ser graciosos com quem nós não conhecemos, porque não podemos esperar nada dessa pessoa. Para o apóstolo Paulo, a bondade é a palavra que consegue ver e valorizar o outro em qualquer situação. Que percebe no outro um alvo para edificação. A bondade é que oferece ao outro instrumentos de aperfeiçoamento. Que ama o outro ao invés de odiar apesar de. Que suporta segundo Deus ao invés de abandonar. Existem certas situações, queridos, que nós temos a vontade e temos a ação de um abandono meio que velado.
E não é incomum encontrar esse tipo de relacionamento dentro das famílias. E não muito incomum encontrar isso no relacionamento entre marido e mulher, quando existe crise um com o outro. Eles tendem a abandonar um ao outro, a ver o outro distante e a correr o risco de ver até mesmo como inimigo. E eu não posso fazer isso. Se eu faço isso, eu perco a oportunidade de ser bom. E eu perco a oportunidade de transmitir bondade, inclusive através das minhas palavras. Provérbios capítulo 21, verso 21 diz: o que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Como eu lhes disse, a bondade, a compaixão. O que é ser compassivo? É demonstrar um coração bom que vai além do outro. É uma atitude passiva, ao invés da bondade, que é uma atitude ativa. É deixar de fazer algo que seria prejudicial ou dificultador para o outro. Ele merece levar uma burdoada. E eu lhe faço um carinho. É assim que Deus age conosco. Na bondade Ele dá. Na compaixão Ele deixa de dar. Na bondade Ele dá vida. Na compaixão Ele deixa de bater e me disciplinar. Em alguns momentos eu preciso de agir com compaixão. Volta-te para mim e tem compaixão, porque eu estou sozinho e eu estou aflito. Essas são as palavras do salmista Davi diante de Deus. Tem compaixão de mim, eu não mereço, mas tem compaixão de mim. Ter uma palavra de compaixão para uma outra pessoa é falar para o outro, apesar de tudo, uma palavra que traz ânimo para ela. Muitas vezes nós não temos disposição para isso quando a pessoa fez algo contra nós, não, queridos. Nós não temos aquela vontade de ajudar o outro. Não é? Eu fico meio que na minha. Deixa explodir, deixa sofrer um bocado, deixa caminhar ruim. Quem sabe vai valorizar. Isso não é coisa que a Escritura ensina. Eu tenho que falar aquilo que vai trazer ânimo. E eu tenho que falar de forma que haja noção de companheirismo. Apesar de ter havido erro e de você estar vivendo momentos de dificuldade, eu estou aqui. Eu sou quem continuo sendo. Vamos resolver esse problema. Falar com compaixão é falar de maneira motivadora, segundo não a minha graça, mas a graça de Deus. É falar de maneira comprometida e não acusadora e excludente. Ai, como é difícil isso quando nós temos filhos que são aqueles que pecam, que erram e continuam errando na mesma coisa várias vezes. Ou ter um marido ou uma esposa que faz a mesma coisa errada várias vezes. Como o coração fica angustiado e desejoso de excluir e de acusar todas as vezes. Palavra de compaixão, ela não é assim. A palavra excludente, irmãos, e acusadora, ela dá um desânimo no outro e uma desmotivação para a mudança. A palavra de compaixão é uma palavra como falar com o desejo de ver algo melhor na vida do outro, apesar das adversidades. E por último, para que haja palavra boa para edificação, tem que haver palavra de perdão. Não tem jeito de não ter. Talvez você pensasse que essa podia ficar de lado, né? Mas não tem jeito não. Palavra de perdão tem que existir.
Eu sempre digo para casais que existe a necessidade, quando existe erro, de duas coisas. De pedir perdão diante de um verdadeiro arrependimento. E existe a necessidade da expressão do perdão. O ofensor tem que reconhecer o seu erro, se arrepender dele e pedir perdão. E o ofendido tem que olhar para o outro, ter compaixão dele, e se ele verdadeiramente pediu perdão, perdoar. Perdão é uma atitude difícil, é uma coisa cheia de detalhes, é complexa, mas é a única coisa que pode tornar possível o nascer do outro no coração seu. Se você não perdoa, o outro fica fora do seu coração. Se você perdoa, o outro começa a brotar no seu coração de novo. Enquanto não existe perdão, você tirou o outro de dentro do seu coração. Lembre-se disso. Você colocou o outro à parte. Ele vai conviver com você, essa pessoa vai experimentar certas coisas como você, mas não vai estar dentro de você, naquele lugar especial chamado coração. Mas quando nós perdoamos, nós trazemos o outro para cá de novo. Foi assim que Jesus fez. Quando nós pecamos, Ele jogou fora a gente. E quando Ele nos perdoa através dEle mesmo e da intenção amorosa dEle, Ele está trazendo de novo para dentro do coração dEle. Provérbios capítulo 19, verso 11 diz: a discrição do homem o torna longânimo, e sua glória é perdoar as injúrias. Colossenses capítulo 3, verso 13 diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, e assim como também o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Qual é o momento de agir desse jeito, irmãos? De ter uma palavra certa, na hora certa. O Senhor vai conduzir isso. Mas a orientação bíblica é: tenha a palavra certa, na hora certa. O texto diz que nós devemos falar palavra boa, que edifica e transmita graça conforme a necessidade. Na hora certa e conforme a necessidade. Eu fico pensando que tipo de conversa é necessária. Que tipo de conversa ela é necessária? É quando ela é necessária, queridos. É quando ela não pode deixar de acontecer. É quando as coisas estão de tal forma que sem ela, o relacionamento vai explodir. Agora, cuidado. Porque tem certos momentos que não são momentos de conversar. E aqui vai uma palavrinha agora para as amadas, as queridinhas, as irmãzinhas, as mulheres. Eu sei que você precisa conversar e às vezes você quer conversar tão rapidamente que vai ser na hora errada. O que seria a hora errada? Não quer dizer que não é necessário. Eu estou falando da hora. A hora errada quando vai tornar público aquilo que não é público, é só de você e a sua família, ou você e seu cônjuge, ou você e um filho, e não todos os filhos. Momentos, situações pessoais nós tratamos de maneira pessoal. Coisas públicas são públicas, mas coisas pessoais nós tratamos direto com as pessoas e de maneira correta, de maneira necessária e no tempo certo. E aqui vai uma sugestão, uma orientação quase que final. Nós precisamos ter muito cuidado porque há uma tendência em nós de querermos ser inteligentes e defensores de ideias. Qual o erro de ser defensor de ideias ou de opiniões? Nenhuma. A não ser que, quando eu fico defendendo ideias através da minha boca, dos meus pensamentos e tudo mais, eu perco a noção
de que aquela defesa ela está tão ardorosa que ela se torna uma armadilha e pode me levar a destruir a convivência com outra pessoa. Cuidado, porque tem certos argumentos que não são bons. Ou às vezes são bons, mas a forma com que eu uso pode destruir a liberdade de conversa. Concluindo, irmãos. O apóstolo Paulo nos ensinou aqui algumas coisas importantes. Ele diz que não devemos falar palavras torpes ou estragadas. De jeito nenhum, ele diz, nenhuma. E nós vimos algumas delas. Nós vimos que devemos falar unicamente palavras boas. Palavras que edificam. Palavras que transmitam graça. E palavras necessárias. Aquilo que não for necessário eu não preciso dizer. Mas eu fico pensando nas palavras do Senhor Jesus. De onde vêm as minhas palavras? E eu me lembro que o salmista Davi diz claramente qual era a preocupação dele. Jesus diz que vem do coração. E é por causa disso que o salmista Davi, no Salmo 19, verso 14, ele diz, e eu gostaria de terminar dizendo aos irmãos, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Davi não estava preocupado apenas com as suas palavras, mas também com os pensamentos do seu coração. Porque ele sabia exatamente de onde saíam os seus pensamentos e as suas palavras. Sendo assim, queridos, para que nós possamos ter isso que a Escritura nos ensina e nos adverte e admoesta hoje, nós precisamos ter intimidade com Deus e ter vida transformada a cada dia pelo Espírito e a palavra do Senhor. Para que possamos viver bem com as pessoas, em especial dentro dos nossos lares. Queridos, esta mensagem ela existe e foi aplicada especificamente na questão familiar, porque
Em nome de Jesus nós te pedimos e já agradecemos e imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão, a consolação, a bênção do Santo Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós hoje e para todos sempre. Amém.